Boa noite. Policiais e bombeiros militares realizaram nesta semana um ato público solicitando o cumprimento de pautas das categorias pelo governo do estado. Sobre este assunto, a gente entrevista nesta quarta-feira Sargento Juscelino Batalha, presidente da APRAM, Associação de Praças da Polícia Militar. E mais, PL Mulher realiza evento aqui em Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A partir de agora você já pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, do WhatsApp, do Twitter, enfim. Mande a sua mensagem agora mesmo aqui sobre segurança pública. A gente vai trazer as pautas dos policiais militares, Corpo de Bombeiros e como é que está esse processo de negociação. Você participa, interage conosco, daqui a pouco a gente aí traz o seu questionamento sobre o assunto aqui da entrevista com o Sargento Batalha, com relação à questão que envolve essas demandas da segurança pública ou sobre outro assunto político, enfim, que você queira citar aqui junto ao programa Cenário Político. Agradecer a audiência de você que nos assiste aí em várias cidades, né? O pessoal também pela internet, no tcmplay.tv.br, no YouTube, você que nos acompanha aí nas nossas gravações disponíveis no YouTube e, claro, você na reprise, porque o programa está ao vivo agora, 7h27 da noite, mas vai para a nossa reprise 10h40 da noite aqui na TCM. Hoje a gente esteve na Câmara de Mossoró, que realizou mais uma sessão ordinária na manhã desta quarta-feira. Além das discussões na pauta de votações, houve projetos aprovados em regime de urgência. A sessão ordinária da Câmara Mossoroense aconteceu dentro da normalidade. Logo no começo dos trabalhos, a vereadora Marleide Cunha buscava assinaturas dos demais parlamentares. O objetivo era conseguir colocar em votação um projeto que beneficia mães que estejam amamentando durante a realização de provas nos futuros concursos aqui em Mossoró. Nós temos um projeto de lei protocolado que garante às mulheres que têm crianças de até 6 meses e que precisam amamentar, que essas mulheres possam, durante a realização do concurso público, sair da sala para amamentar os seus bebês. É uma medida importante porque garante à mulher o direito de participar dos concursos públicos e garante também o direito da criança à nutrição, à amamentação, que é tão importante na vida da criança. Bom, estava o projeto protocolado, mas estava tramitando nas comissões. Então, eu estou pegando assinaturas para colocar um requerimento de urgência especial. Outro projeto apreciado em comum acordo entre os vereadores era a doação de um terreno para a instalação de uma empresa de nutrição animal. O vereador Francisco Carlos defendeu a proposta em pronunciamento. A doação de terreno, nos termos que está sendo apresentado, é altamente favorável ao município de Mossoró, porque ele permitirá a instalação de 2 empresas em nossa cidade, gerando mais de 160 empregos diretos em nosso município. O valor correspondente ao valor venal do terreno com certeza retornará ao município de Mossoró na forma de impostos. Então, a iniciativa gera emprego, gera renda, amplia a base econômica do município e ainda, no futuro, permitirá que esses valores retornem na forma de impostos para o município. Então, o município está absolutamente encaixado dentro daquilo que se pode chamar de uma modernidade na condição da gestão e acredito que a Câmara deverá aprovar de imediato e com urgência esse projeto. Os parlamentares também aprovaram por unanimidade proposta que dispõe sobre a regularização fundiária urbana dos núcleos informais e dos bens públicos municipais de Mossoró, chamado de REURB. O líder governista Genilson Alves deu detalhes do projeto de lei. Projeto que, na verdade, é uma determinação que vem para todas as cidades do Porto de Mossoró, né? É um projeto que também já chegou na casa há bastante tempo. Na verdade, a gente teve alguns equívocos aqui em relação à falta de quórum e estavam dedicados à conclusão da LOA. E esse projeto ele não foi apreciado, então vai ser hoje apreciado. Isso todas as cidades têm. Essa questão é uma questão fundiária, né, que traz alguns critérios que a Câmara praticamente vai homologar.
né? É algo que está discutido com a Secretaria de Agricultura, a gestão. São terrenos, casas ocupadas hoje já por moçoroenses que serão regulamentados, como é que é isso? Todo o espaço público, né? Casas, terreno, indústria, é uma questão de uma legalização fundiária, onde vai todo o terreno que pertence a Mossoró, eles vão ser revistos, vão ser analisados e isso tudo vai ser repassado para a secretaria responsável para que realmente veja se está de acordo com o que diz a legislação federal. Ainda na sessão desta quarta, entre outros debates, foi aprovada a redação final com uma emenda do vereador Osaniel da lei que atualizou o plano de cargos da educação, votado inicialmente na sessão dessa terça-feira. O momento de maior acirramento ali da sessão de hoje foi justamente quando da fala do vereador Omar Nogueira, que fez algumas cobranças, foi rebatido pelo vereador Genilson, entrou ali num aspecto de um diz uma coisa, outro diz outra, e pedido de ordem, enfim, questão de ordem, mas logo a situação foi resolvida e as votações iniciaram na ordem do dia. Como você observou aí, hoje eu fui lá na Câmara de Mossoró e a gente vai tentar, sempre que possível, trazer essas informações direto lá do Legislativo. Eu agradeço aqui as palavras de boas-vindas lá dos vereadores Lucas das Malhas, fez uma citação lá conosco, e também o Ricardo de Dodoca, assim como todos os parlamentares que foram lá, fizeram uma saudação para a nossa equipe, né, que se deslocou hoje lá para o Legislativo moçoroense. No próximo bloco a gente volta a falar sobre Câmara. Na segunda-feira desta semana, nós mostramos aqui no cenário político um grupo de policiais e bombeiros militares que saíram em caminhada pela Avenida Salgado Filho, em Natal, na altura ali do Shopping Midway, em direção à governadoria, a sede do Executivo Estadual. Os manifestantes foram até ali onde funciona, né, o Centro Administrativo do Estado, e fizeram ali realmente um protesto, né, com várias demandas. É sobre este assunto que a gente vai conversar aqui com o Juscelino Batalha, que é presidente da APRAM, Associação dos Praças da Polícia Militar. A gente repercutiu inclusive essas fotos da associação, que foram publicadas no Instagram. Sargento, quais são as pautas reivindicadas, cobradas aí, portanto, pelos policiais militares e bombeiros? Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, Vanúvio. Boa noite a todos que nos acompanham, em especial aos policiais militares e bombeiros militares. Vanúvio, a reivindicação, a solicitação, os atos realizados pelos policiais militares e bombeiros militares, segunda-feira última, na capital do estado, estão acontecendo em virtude do governo negligenciar o envio de pautas legislativas para a Assembleia Legislativa. Nós passamos quase um ano discutindo, juntamente com o comando do Bombeiro Militar e da Polícia Militar, uma legislação referente à questão da promoção dos policiais que ingressaram na instituição a partir de 2015. E nós chegamos a um consenso, só que quando chegou o momento de enviar a legislação para a Assembleia Legislativa, o governo disse que não tinha capacidade, ele não tinha condições de enviar do jeito que foi acordado, da forma em que foi discutido com a categoria e com os comandos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Então, isso foi muito frustrante para a gente que faz as entidades, nós representantes da categoria, e muito mais para a categoria, que nós pensávamos que nós já teríamos superado esse ponto e entraríamos agora na questão salarial, porque os operadores de segurança pública, em especial a Polícia Militar, nós estamos com mais de 40% de perdas salariais. O que a Polícia Militar e bombeiros militares estão requerendo, cobrando, não é aumento salarial, não são regalias. O que a gente quer é a nossa reposição salarial, porque ao longo dos anos nós estamos perdendo o poder de compra e nada mais justo, e eu acho nada mais nobre é o servidor, seja ele municipal, estadual ou federal, ele reivindicar direitos, porque é uma necessidade do ser humano. Então, esses atos aconteceram o último segunda-feira. Amanhã às 15 horas, teremos mais uma outra reunião com o governo do estado, com o secretário Pedro Lopes, com o comando da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, para eles apresentar uma contraproposta referente à questão
de legislação das leis de promoções. E, Vanúvio, a gente também tem que levar em consideração um aspecto muito importante. Nós, policiais militares e bombeiros militares, temos o pior salário da segurança pública do estado do Rio Grande do Norte. Dentro das forças de segurança, nós somos os mais mal pagos. E o que foi proposto pelo secretário é algo, no meu ponto de vista, até indecente. Ele, na última reunião, ele veio propor que o policial militar que entrou a partir de 2015, ele não chega ao final da sua carreira. Seria como o nobre jornalista ter uma carreira e o patrão chegar e dizer: olha, você está muito pesado, você vai ter que chegar à sua metade da sua carreira, você não tem o direito de você chegar ao final. Isso, no ponto de vista da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, isso é algo negligente, é desumano para com o policial militar e o bombeiro militar. Então, a nossa luta é por isso. Estamos reivindicando nada mais do que direitos, que eu acredito que todo servidor deve fazer. A gente vai destrinchar, falar mais sobre essas reivindicações dos operadores de segurança. Não sai daí, já já a gente volta. De volta com o cenário político nesta quarta-feira, metade da semana, estamos falando sobre segurança pública. Sargento Juscelino Batalha, presidente da APRAM, Associação dos Praças da Polícia Militar, é o nosso entrevistado. Está trazendo aqui pontos importantes, reivindicações necessárias aí por parte dos policiais militares, bombeiros militares. A gente vai voltar a falar aqui com o nosso entrevistado de hoje daqui a pouco, e você de casa pode mandar sua pergunta, viu? Nossos contatos estão aparecendo aí no canto da tela, tem o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, o Twitter. Participe, interaja conosco. No próximo bloco a gente traz aqui as participações de você aí em casa, acompanhando aqui o nosso programa. Mande aí, a gente quer saber sobre o assunto aqui da nossa entrevista e outros pontos também da política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. No programa de ontem, aqui do cenário político, a vereadora Marleide Cunha foi a nossa entrevistada e a parlamentar questionou a falta de publicidade por parte da prefeitura sobre recursos recebidos pelo município de Mossoró através de uma sentença judicial. A Agência Nacional de Petróleo está realizando pagamentos mensais à cidade, referente a royalties, onde, no total, deve repassar mais de 150 milhões de reais ao município moçoroense. Lá na Câmara de Mossoró, nós questionamos os vereadores governistas Francisco Carlos e Genilson Alves sobre este assunto. O município tem uma nota de quase 100% no quesito transparência, nota essa atribuída pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, uma nota superior a 99%. Então, discutir transparência no município tem que ser discutido por meio de método, né? Então, a gente rechaça completamente a informação de falta de transparência. Com relação a uma questão específica, a conquista de uma decisão judicial que vai permitir o aporte de mais de 100 milhões de reais na cidade de Mossoró deveria estar sendo comemorado. Mas, ao invés de se comemorar o aporte de um volume substantivo nesse montante para a cidade de Mossoró, que será transformado em investimento, em melhoria da qualidade dos serviços, está se lançando luzes ou querendo lançar notas sobre a conquista, questionando-se a inexistente questão de falta de transparência e também valor dos honorários da empresa de advocatícia que conduziu esse processo com maestria e com efetividade. A transparência existe. Para você ter uma ideia, todo esse recurso ele vai ser encaminhado para o portal de transparência. E o uso desse recurso, ele vai ter a prestação de conta mensalmente, né? É uma marca da gestão exatamente em levar a transparência. Tanto que agora a Prefeitura Municipal de Mossoró ganhou o prêmio em transparência, sinal que o portal de transparência condiz com o que exige a legislação sobre a aplicação de recurso público e a metodologia que use, como use, para onde está indo cada recurso público. Então, o município de Mossoró, ele tem praticamente nota máxima no requisito transparência, porque exatamente trata o dinheiro público com responsabilidade e com transparência. E se você quiser rever aí o questionamento de Marleide Cunha ontem aqui no cenário político, basta acessar o nosso canal do YouTube. Acessa lá YouTube, procura TCM10HD, na playlist Cenário Político, você revê o programa de ontem e também
contextualiza sobre esta situação envolvendo aí o pagamento de royalties atrasados aqui para o município de Mossoró. Então, realmente é um valor interessante, né? Que realmente não houve uma publicidade, porém, publicado ali no Diário Oficial do município. Bem, falando agora sobre a Assembleia Legislativa, eu estou recebendo aqui a informação de que durante a reunião da Comissão de Finanças e Fiscalização, na manhã de hoje, foi movimentada, viu, essa reunião, porque em meio ao bate-boca entre governistas e oposicionistas com relação à questão que envolve a alíquota do ICMS, o governo quer manter em 20% e alguns deputados querem que vá para o patamar de 18%. E a Comissão, né, de Finanças e Fiscalização, por 5 votos a 2, rejeitou a matéria do governo do Estado. Há controvérsia se a decisão é terminativa ou se irá para análise do plenário, né? O relator da matéria, presidente da comissão, o deputado Coronel Azevedo, se manifestou de maneira contrária à matéria, argumentando, entre outros pontos, que não havia sido apresentado o impacto financeiro da matéria e as justificativas apresentadas pelo Executivo não foram convincentes aos parlamentares. E aí essa votação deve certamente ir ao plenário, né? Porque a decisão de Constituição e Justiça aprovou a medida de manter os 20%, a de Finanças e Fiscalização rejeitou. Deve ir ao plenário e a votação de hoje foi o seguinte: Coronel Azevedo, Luiz Eduardo, Tomba e Nelter Queiroz votaram contrários à proposta do governo, enquanto que Isolda Dantas e Jorge Soares foram contrários ao parecer sobre a comissão e a favor da manutenção do imposto em 20%. Amanhã a gente traz a reportagem completa sobre este assunto aqui no cenário político. Vamos voltar à nossa entrevista aqui com o Juscelino Batalha, que é presidente da APRAM. Sargento, o senhor detalhava no bloco anterior com relação à questão das perdas salariais dos últimos anos e falava que o salário da Polícia Militar aqui do estado, do Rio Grande do Norte, é o pior do Brasil. Quanto que é o salário hoje e quanto que deveria ser esse salário, tendo em vista a recomposição dessas perdas que o senhor falou de 40%? Vanúvio, o salário inicial hoje de um policial militar, ele é menos de R$4.000. Nós temos um dos piores salários do Brasil. E eu acredito que um salário ideal, eu acredito que o Estado não conseguiria pagar. É por isso que a gente senta com o governo para chegar a um denominador comum, porque a pergunta que se deve fazer é quanto equivale a vida do policial, porque nós temos ultimamente uma escalada crescente da violência. Então, temos diversos colegas que já pereceram em virtude de ser policial, e eu acredito que o nosso Estado não é tão pobre que não possa dar um pouco mais de dignidade para os policiais militares e bombeiros militares. Mas eu acredito que isso deve se fazer numa mesa de negociação para que seja bom não só para os profissionais, como também para para o governo, e com toda certeza quem vai ser beneficiado é a população, que vai ter um serviço de excelência. Amanhã já está confirmado este encontro entre a categoria e o Executivo Estadual? Correto. Amanhã, às 15 horas, está marcada já a reunião com a equipe do governo na SESED. Convidamos aqui os colegas que estão nos assistindo, os policiais e bombeiros militares, se puderem fazer presente, é de extrema importância, porque é digno lutar por direitos, é lutar por dignidade. Isso aí é uma coisa mais digna que eu posso entender que existe. Sargento, o que é que o senhor espera, né, amanhã? Alguma proposta do governo? Existe a expectativa de não haver proposta alguma? Como é que o senhor espera que possa ser esse diálogo aí entre vocês amanhã? Vanúvio, a gente espera que possa vir, como também esperamos que não venha, porque a palavra já foi quebrada, porque nós tínhamos um acordo, nós tínhamos já uma diretriz que deveria ter sido enviada para a Assembleia Legislativa e de última hora o governo quebrou a palavra. Então a gente está na ansiedade. Vamos sentar à mesa amanhã com a equipe do governo, esperamos que ele traga uma proposta que realmente seja razoável. Mas de antemão eu já informo que algo que vem do governo que não garanta que o policial militar e o bombeiro militar chegue ao final da carreira subtenente é algo inegociável, é algo
inaceitável, no meu ponto de vista. Então quer dizer que a ascensão da carreira do policial militar está sob risco hoje em dia? Existe esse impasse, agora com um detalhe, dos policiais que entraram a partir do ano de 2015. Isso aí tem esse impasse, mas eu acredito e, inclusive, peço à senhora governadora, excelentíssima senhora governadora Fátima, que é de luta, como eu sou, e que, inclusive, em formatura geral e nos meios de comunicação, garantiu que resolveria a situação dos policiais que entraram a partir de 2015. E estamos cobrando, não nos moldes que ela prometeu. A gente até abriu mão, que seria colocar como são os que estavam antes de 2015, nos moldes diferentes. Nem isso o governo conseguiu manter a palavra. Então, excelentíssima senhora governadora, cobramos a sua palavra. Foi promessa de campanha, estamos aqui cobrando. Eu acredito que a senhora é uma mulher de palavra. Então, cumpra a palavra. A gente já teve de ouvir e de ler, inclusive, informações da assessoria, dizendo que houve realização de concursos públicos direcionados à segurança, também a questão que o senhor estava falando agora aí das promoções, né? Várias promoções, e também destacando o pagamento do salário de forma antecipada, na metade do mês. O governo fala disso como sendo vantagens estabelecidas junto aos profissionais. Como é que vocês enxergam esse tipo de posição do Executivo? Eu acredito que o que está acontecendo são apenas direitos. É um ato que qualquer gestor que estivesse na situação dela, eu acredito que faria, que quisesse ter uma boa avaliação da gestão. Podemos usar como exemplo o ex-governador que a antecedeu, que infelizmente não conseguiu cumprir o básico de um gestor estadual, municipal, que seja, de deixar os salários em dia dos funcionários e manter funcionando a legislação que já existe. Mas a gente acredita que a governadora tem acessibilidade, como prometeu, e que a gente possa realmente na mesa resolver esse impasse. Porque eu acredito que não é penalizando milhares de famílias que se resolve uma situação da segurança. E também não podemos aceitar o discurso do nobre secretário Pedro Lopes dizer que nós somos penalizados porque nós somos muitos. E eu, inclusive, lá na mesa de negociação, eu disse para ele: secretário, se o senhor encontrar uma fórmula mágica que consiga garantir que um único policial consiga manter a lei e a ordem em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Norte, nós aceitamos. E, se não for necessário, deixa apenas um. Mas, acredito eu, e estatísticas já comprovam que é impossível um único policial trabalhar em qualquer cidade que seja, em qualquer local que seja, porque isso aí é muito arriscado, não só para o policial, como também para a própria população. Sargento, sobre as condições de trabalho, a gente está falando de questões salariais, que são primordiais, de progressão na carreira, mas condições de trabalho, como é que a associação vê hoje, né, esse trabalho dos policiais aqui no Rio Grande do Norte? Vanúvio, a situação das condições de trabalho, por exemplo, se você chegar no 2º Batalhão ou no 12º Batalhão aqui de Mossoró, são 2 batalhões sediados na cidade de Mossoró, se você procurar um banheiro, você não encontra, nem para o policial, nem para uma visita. Resumindo, os batalhões estão caindo aos pedaços, porque são vários anos sem uma verba para manutenção. As viaturas, nós temos viaturas, algumas em boas condições, mas não muito raro. Sempre acontece que viatura quebre, e sem levar em consideração que quando um pneu de uma viatura fura, é o próprio policial que banca esse conserto, entre outras coisas. Em geral, a estrutura da Polícia Militar está, no meu ponto de vista, ainda deficiente. E as estruturas físicas das unidades estão deploráveis, do meu ponto de vista. Esse também é um ponto de pauta frequente nessas conversas? A gente sempre cobra, porque nós que fazemos as entidades do Estado do Rio Grande do Norte, a gente acredita que se o policial está inserido num ambiente de qualidade de trabalho, ele vai prestar um melhor serviço à população norte-riograndense e moçoroense, onde quer que ele esteja. Então, eu acredito que uma coisa está interligada à outra. Então, nós sempre cobramos. A gente sempre cobra as condições de trabalho dos policiais e bombeiros militares. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. Não sai daí, já a gente volta.
De volta com o cenário político, quarta-feira, estamos falando sobre segurança pública, aqui com o sargento Juscelino Batalha, que é presidente da APRAM, Associação dos Praças da Polícia Militar, aqui do Rio Grande do Norte. Você de casa pode participar com a gente, mande aí a sua pergunta, interaja conosco neste programa. Tem alguma sugestão de assunto também? O que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro? Manda pra gente. Dou uma dica para você aqui, viu? Escute sempre lá na Rádio TCM 95 FM, o nosso Meio-Dia TCM. Estou lá agora ao lado do Tárcio Araújo. Sempre a gente atualiza você também sobre a política de Mossoró, do Estado. Hoje o assunto foi bom também, viu? É uma história da assessoria do governo não permitir que os jornalistas, os profissionais de comunicação façam questionamentos para além do que já está combinado, para fazer perguntas só sobre o evento. O governador esteve ontem aqui e também em Apodi, que a gente traz as informações daqui a pouco. Mas lá no Meio-Dia TCM a gente repercute bem aí sobre algumas circunstâncias que envolveram a visita da governadora aqui em Mossoró. Pesquisa agora mesmo aí no seu Spotify, pesquisa Meio-Dia Mossoró e escute o nosso podcast. Acompanhe lá as nossas opiniões. Lá hoje no programa tem inclusive uma entrevista que fizemos com o Ítalo Falcão, que é servidor do Detran. O Detran iniciou uma paralisação por 3 dias, de hoje, quarta, até sexta, e o governo do estado também não negocia, não dá qualquer posição. E assim como fez com a segurança, fez um acordo com a categoria e descumpriu o acordo. Vá lá agora mesmo no Spotify, pesquisa Meio-Dia Mossoró para você acompanhar lá o nosso programa de hoje. Depois de um encontro do PL Jovem, com palestras direcionadas para este público, hoje, nesta quarta-feira, na verdade, neste momento, começou a partir das 18 horas, o PL Mulher aqui de Mossoró organizou um momento direcionado às mulheres que têm interesse em participar das eleições 2024. O evento tem palestra da presidente municipal do PL Mulher, Cloriza Linhares, que aborda a importância da presença feminina nas esferas políticas, especificamente em vista às eleições municipais. Ouça o que disse sobre este encontro de hoje, Cloriza Linhares. Para trazer mais mulheres para a política, que hoje é muito omissa. E, embora seja o maior número de eleitoras, né, seja mulher, a gente tem a mínima participação. Então, precisamos sensibilizar essas mulheres da sua importância dentro do quadro político. E, para isso, a gente vai abrir um debate, ouvi-las e também tratar de assuntos que venham a envolvê-las na política. E, além de tratar da agenda da nossa presidente, Michele Bolsonaro, o nosso presidente, que está vindo agora, dia 1º e dia 2, para dar uma palestra em Natal, né? O lançamento da plataforma que eles vão trazer para a gente. Cloriza Linhares, presidente do PL Mulher, é nossa entrevistada da sexta-feira aqui no cenário político TCM. Então a gente vai voltar a falar sobre o Partido Liberal e as suas estratégias para as eleições do próximo ano. Uma coisa que eu tenho observado, inclusive já comentei hoje aqui no jornalismo TCM, de que, pelo que eu estou observando, o PL é o único partido aí que está realizando este tipo de encontro de qualificação do seu quadro de membros. É assunto que a gente vai falar aqui no cenário político sexta-feira com Cloriza e, claro, abordando também outros partidos. Enfim, a gente está acompanhando de perto aí essas articulações para as eleições do ano que vem. Com presença da governadora Fátima Bezerra, foi inaugurado em Apodi o posto avançado dos bombeiros militares. Segundo a governadora, em 2024, a cidade também vai receber uma delegacia regional da Polícia Civil. A reportagem é do Halisson Nunes. Um sonho antigo dos apodienses se torna realidade. Um posto avançado do Corpo de Bombeiros Militar instalado na cidade. Com a inauguração feita nesta terça-feira, dia 21, a população comemora essa melhora no tempo de resposta para um serviço tão importante. A vinda do bombeiro militar para a cidade de Apodi é bastante importante do ponto de vista de vários fatores, né? Traz segurança, ajuda no combate ao incêndio, também ajuda e trabalha
no enfrentamento aos acidentes de trânsito, até na conscientização da comunidade. Desde o último dia 18 do mês de outubro, que já estava em funcionamento a unidade do posto avançado do Corpo de Bombeiros aqui na cidade, atendendo todas as cidades vizinhas, fazendo com que o reforço aconteça nessas cidades. A partir de agora está oficialmente inaugurado, entregue a toda a população. Nos poucos mais de 30 dias de atuação, foram 50 ocorrências atendidas. Diariamente, o posto tem um efetivo de 7 militares atuando para proteger as mais de 12 cidades, que juntos dão cerca de 120 mil habitantes. O lema do Corpo de Bombeiros é sempre atender o mais rápido possível as nossas ocorrências. Então, o nosso objetivo sempre é chegar ao próximo dos 5 minutos, que é o tempo que uma pessoa consegue, por exemplo, ficar sem respirar. Então, esse é o nosso tempo. Então a gente está sempre buscando diminuir esse tempo-resposta. Então, benefício gigantesco para a população de Apodi, dessa cidade e de toda a região. São 120 mil pessoas a serem atendidas pelo Corpo de Bombeiros. A atuação dos militares na região traz um avanço, principalmente no tempo de resposta às solicitações de chamados de emergência. É de fundamental importância para a segurança pública e defesa social, porque uma unidade do Corpo de Bombeiros, além de trabalhar com a parte do socorrimento, a parte de incêndio, trabalha também na parte de defesa civil. Como tiver sinistro, inundação, um desastre, então o bombeiro está para o atendimento ao público. E outra parte muito importante é que vai dar uma integração maior entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, porque aqui tem uma companhia de polícia da Polícia Militar e uma delegacia, então vão trabalhar as 3 forças de segurança pública unidas e integradas em benefício da comunidade de Apodi. A cerimônia de inauguração foi no início da noite desta terça-feira, dia 21, com a participação da governadora Fátima Bezerra. Isso aqui significa mais proteção, mais segurança, tá entendendo? Mais bem-estar, exatamente não só para Apodi, mas para toda a região aqui, dos 12 municípios que compõem exatamente o Médio Oeste. Isso faz parte do nosso programa de interiorização, do Corpo de Bombeiros. Portanto, repito, Apodi, toda a região aqui ganha uma moderna instalação dessa. Os nossos bombeiros aqui preparados, prontos para servir, para proteger exatamente a sociedade. Ainda falando em melhora dos serviços de segurança, a governadora, em sua fala, confirmou a informação sobre a vinda de uma delegacia regional para Apodi no próximo ano. Será instalada no próximo ano, porque ela está dentro do planejamento que é a 2ª turma de policiais civis que nesse momento estão fazendo o curso e que serão nomeados no próximo ano. Tá aí, eu acho muito importante, ter ali o Corpo de Bombeiros em Apodi já em funcionamento, desde o mês passado, operando, enfim, já salvou vidas, Teve um acidente que eu lembro na zona rural de Caraúbas, a pessoa estava presa lá às ferragens e o Corpo de Bombeiros se deslocou e fez aí esse resgate muito importante. E esse aviso, esse anúncio aí sobre delegacia regional também, muito válida a iniciativa. Não tem aí, mas eu acompanhei nas redes sociais o deputado Neilton, que, pelo que disse, foi quem buscou aí esses avanços para Apodi e tem a ver, sim, a sua presença política no município, aliado da governadora Fátima Bezerra. A gente acompanhou o Walter Alves também ali. Lá em Apodi está tudo muito misturado, sobre eleições de 2024. Por falar nisso, amanhã quem vem aqui para o cenário político é o Agnaldo Fernandes, que é pré-candidato do PT ao Executivo apodiense. A gente vai falar também sobre esses aspectos. Vamos voltar aqui à nossa conversa com o Juscelino Batalha, que é presidente da APRAM, Associação dos Praças da Polícia Militar. Rapidamente, para a gente repercutir, qual a avaliação da associação, que também tem associados, bombeiros, sobre este posto do Corpo de Bombeiros lá em Apodi? Com toda certeza é um avanço, porque o Corpo de Bombeiros ele só se encontrava na capital, Mossoró, Pau dos Ferros, se não me falha a memória, Caicó. Eu acredito que não só Apodi merece, como temos outras cidades também que merecem uma instituição que nem o Corpo de Bombeiros, porque além de combate aos incêndios, com toda certeza é uma instituição que salva vidas, como no discurso da Major, comandante,
ela disse que no tempo mínimo de 5 minutos, que é o tempo que uma pessoa precisa ter a intervenção para que possa, numa ocasião de sufocamento, salvar. Então, a associação vê com bons olhos e acredita que deveria ser estendida a outras cidades do porte de Apodi, ou maior ou um pouco menor. Com toda certeza, isso é de extrema importância. A gente falando aqui sobre questões salariais, questões de direitos dos policiais militares, mas volta e meia, em algumas épocas do ano, de grandes eventos como o Mossoró Cidade Junina, em outros pontos, existe uma convocação para que os policiais militares possam trabalhar ali nas suas folgas, a chamada diária operacional. Mas tem um ponto que é bastante criticado pela categoria, que é a diária operacional compulsória, ou seja, são obrigados a trabalhar. Qual é a compreensão e entendimento da associação sobre esta atitude, no caso do governo, por meio da Secretaria de Segurança? Vanúvio, antes mesmo de eu entrar no ponto X, é interessante que a população entenda o que é a diária operacional. Por exemplo, a pessoa que trabalha no comércio, o que exceder da carga horária, se salvo engano, é em média 8 horas diárias, o que exceder de sair, o patrão paga a sua hora extra. Na Polícia Militar, nós não temos horas extras. Nós temos uma diária operacional que é prestado o serviço quando o policial de folga. Isso é a grande questão, é o X, porque nós temos legislação que já regulamenta a questão da diária operacional, que é voluntária. E, como o Vono falou agora, nos períodos, por exemplo, Cidade Junina. No Cidade Junina, todos os policiais são obrigados a trabalhar. Eu fui obrigado a trabalhar, trabalhei sob pena de eu responder um procedimento e ser preso. Então, essa é uma demanda que nós das associações sempre cobramos para que o governo ele cumpra o que já está na legislação, porque é uma lei que está em vigor, a voluntariedade. Então, a gente reforça o pedido, que o governo, os secretários de segurança, junto com os comandantes gerais, eles cumpram o que está na lei já. Mas, infelizmente, entra ano e sai ano, e é uma prática rotineira para nós policiais militares e bombeiros militares. Para um passado recente, esse tipo de fala do senhor já era considerado algo ilícito, podemos dizer assim. Como é que o senhor observa a presença das associações justamente representando a categoria militar, sempre fazendo questionamentos, buscando avanços, melhorias? Como é que o senhor observa a atuação dessas associações? As associações, elas surgiram no momento mais fortemente, do meu ponto de vista, a partir de 2000, para preencher um vácuo que existia de busca de direitos. Porque com a Constituição de 88, os policiais e bombeiros militares, em geral os militares, que nós somos militares... nós somos considerados militares das forças auxiliares do Exército, deixaram de fora. Então, as associações surgiram para pleitear direitos e que, de fato, no passado não muito distante, o que eu estou fazendo aqui é algo inconcebível. Eu, um policial militar, praça, dar uma entrevista criticando o sistema. Isso é algo inconcebível. E também era inconcebível que eu viesse reivindicar, cobrar qualquer tipo de melhoria ou de direito. Isso era algo inaceitável. Era cadeia na certa. Eu saía daqui direto para um xadrez. Mas, graças a Deus, com a atuação das polícias, das associações, e também teve uma amplitude de visão dos gestores para que essa reivindicação, essa busca de direitos é algo nobre, porque eu acredito que um ser humano em sã consciência não pode querer prender uma pessoa que está buscando melhorias para a categoria, porque quando você busca para a categoria, você está melhorando do profissional, do filho, da esposa, do marido, de toda a sociedade, porque o policial incentivado, bem pago, respeitado, ele presta um serviço de excelência, com toda certeza, à população norte-riograndense. O José Santos, ele está perguntando aqui sobre concurso público. Existe previsão de mais concurso na PM, RN? Amigo, como é o nome do colega aqui? José Santos. José Santos, tem uma turma, um pouco mais de 1000 policiais se formando agora. Eu acredito que
de imediato não vai ter concurso, porque nós temos um já se formando e temos uma fila de espera. Eu acredito que nesses próximos 2 anos, acredito que não saia nenhum tipo de concurso, porque já está formando mais de 1.000, há pouco tempo formou 1.300 em média, então entrou bastante policiais ultimamente na instituição. Mas eu acredito que se o governo quer que a população realmente se sinta segura, uma sensação melhor de segurança, com toda certeza, tem que estar sempre renovando os quadros da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, porque nós temos uma polícia, a faixa etária muito alta. Por exemplo, eu fazem 22 anos que eu estou na instituição, estou quase no final da carreira. O meu 30 e poucos anos, eu consigo chegar no final da carreira. Então, é natural e necessário que isso aconteça. Eu acredito que nesses próximos anos não, mas sempre aparece. Estudar, o conselho estude, se dedique no momento certo, quando a oportunidade chegar, você se agarra com ela que dá certo. Juscelino Batalha, sargento, presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar. A gente vai seguir acompanhando essa negociação entre a categoria, PM, bombeiros, dentro dessas demandas que foram citadas, apresentadas aqui no cenário político. Amanhã tem reunião, a gente vai atualizar você aqui, telespectador. E, claro, o espaço fica sempre aberto aqui para trazer esses informes aqui a esta categoria no Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo, sargento. Vanúvio, muito obrigado, é uma grande satisfação aceitar o convite e vou estender aqui o convite para os colegas policiais militares e bombeiros militares. Amanhã, às 15 horas, de frente à governadoria, temos mais um ato em busca de dignidade ao policial militar. Também, sábado, em Pau dos Ferros, estamos interiorizando a luta. Sábado, em Pau dos Ferros, também vamos estar lá em uma grande Assembleia Geral. Convido todos vocês do interior para que se faça presente, porque a luta é de todos nós e, com toda certeza, nenhum governo dá nada a nenhum servidor. Tudo que tem que ser conquistado. Seja sempre bem-vindo, sargento. A você de casa, a gente agradece a audiência. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.